E aí, pessoal? Se você está começando a se aventurar pelo mundo da programação ou só tem curiosidade de saber como as coisas funcionam por baixo dos panos, chegou no lugar certo. Hoje, a gente vai desvendar os blocos fundamentais, os tijolinhos que constroem qualquer software, de um jeito bem simples e prático. Olha só nosso roteiro. Primeiro, vamos entender o que raios são dados. Depois, a gente vai ver os tipos básicos em que eles se encaixam. Aí, vamos descobrir como organizar um monte de dados juntos, conhecer umas ferramentas com regras especiais e, no final, entender por que saber organizar tudo isso faz uma diferença danada. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa falar do conceito mais básico de todos, a fundação de tudo. Antes de construir qualquer programa, a gente precisa entender qual é a nossa matéria-prima. E na programação, essa matéria-prima são os dados. Pois é. Dados não é nenhum bicho de sete cabeças. Pensa assim. É basicamente qualquer informação. Pode ser o nome, a idade de uma pessoa, o preço de um produto. É tudo aquilo que um programa de computador precisa guardar e depois usar para fazer alguma coisa útil. Agora, o mais legal é que o computador não trata toda a informação do mesmo jeito. Existem, digamos, 4 categorias principais, 4 sabores de dados. O primeiro tipo são os números inteiros. Bem direto ao ponto, né? São aqueles números redondos, sem vírgula, sem casas decimais. Podem ser positivos ou negativos. Pensa, por exemplo, na sua idade ou na quantidade de produtos num carrinho de compras. Depois, a gente tem os números reais. Esses são os números quebrados, com casas decimais. Eles também são conhecidos como ponto flutuante. São super importantes para coisas que exigem mais precisão, como o preço de um item ou a altura de alguém. Aí vem um tipo bem interessante, o lógico ou booleano. Ele só tem 2 respostas possíveis, verdadeiro ou falso. É perfeito para representar situações de sim ou não. Por exemplo, o usuário está logado, verdadeiro. O produto está em estoque, falso. E para fechar os 4 tipos básicos, temos o tipo texto, que a gente chama de string. Ele serve para guardar qualquer sequência de caracteres, uma letra, uma palavra, uma frase inteira, desde o nome de uma pessoa até o conteúdo de um post na rede social. Aqui a gente tem um resuminho bem claro. Esses 4 tipos, inteiro, real, lógico e texto, são a base para praticamente toda a informação que a gente manipula quando estamos programando. Beleza, já entendemos os tipos de dados. Mas e quando a gente tem vários dados do mesmo tipo? Como a gente organiza isso? Vamos ver agora. A ideia aqui é bem visual. Imagina uma caixa de ovos, onde cada ovo tem seu espacinho certo. Ou uma prateleira, com os livros um do lado do outro em ordem. A chave é ter um lugar organizado para guardar as coisas. Na programação, essa nossa caixa de ovos ou prateleira se chama array. Basicamente, é uma lista ordenada de coisas. É a ferramenta perfeita para guardar uma coleção de itens parecidos, como, por exemplo, as notas de uma turma de alunos ou os dias da semana. Os arrays são, sem dúvida, uma das estruturas mais importantes. Eles são a espinha dorsal de um monte de programas. A grande sacada deles é que eles agrupam itens do mesmo tipo, um atrás do outro, na memória do computador. Isso faz com que encontrar e usar um item específico seja uma tarefa muito rápida e eficiente. Ok, um array é uma lista. Mas e se a gente precisasse de um pouco mais de controle sobre como os itens entram e saem dessa lista? Para isso, existem umas ferramentas com regras especiais. Para entender o que é uma pilha ou stack, a melhor analogia é uma pilha de pratos. É sério, a gente vai lavando e empilhando um prato em cima do outro, né? Na hora de guardar, qual a gente pega primeiro? O que está lá no topo, ou seja, o último que a gente colocou ali. Esse é o famoso princípio LIFO, Last In, First Out. O último que entra é o primeiro que sai. Simples assim. Agora, vamos pensar numa outra situação, uma fila de supermercado. A primeira pessoa que chegou é a primeira a passar no caixa, certo? Faz todo sentido. Esse é o princípio de uma fila, ou queue, na programação. É o que a gente chama de FIFO, First In, First Out. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então, aqui fica bem clara a diferença entre os dois. Pilhas, com seu sistema LIFO, são ótimas para coisas como o botão de voltar do navegador. Ele desfaz a última ação. Já as filas, com seu sistema FIFO, são perfeitas para gerenciar tarefas em ordem, como uma lista de impressão esperando para ser impressa. Tá bom, mas por que ter tantas formas diferentes de organizar dados? Arrays, pilhas, filas. Para que tudo isso? A resposta se resume a uma palavra muito importante: desempenho. Essa frase da Alura diz tudo. Um programa não é só o que ele faz, os algoritmos. É também como ele organiza a informação com que trabalha, ou seja, as estruturas de dados. Essas 2 coisas, juntas, é que fazem a mágica acontecer.
Pensa nisso como uma caixa de ferramentas. Saber escolher a ferramenta certa para cada trabalho é fundamental. Na programação é a mesma coisa. Escolher a estrutura de dados correta, seja um array simples, uma pilha ou uma fila, vai definir se o seu software vai ser rápido, eficiente e se ele vai usar bem a memória do computador. E para a gente fechar com uma reflexão, pensa aí numa playlist de músicas. Como ela poderia ser organizada? Que tipo de estrutura de dados seria a ideal para ela e por quê? Seria um array, uma lista simples? Ou talvez uma fila para tocar as músicas na ordem exata em que foram adicionadas? Fica aí o desafio para a gente pensar em como todos esses conceitos estão, na verdade, no nosso dia a dia.